Bom dia, amigos despolarizados. Bom, a situação no Irã deu uma acalmada por enquanto. O Laranjão foi lá, soltou algumas bombas em apoio a Israel, disse que destruiu as instalações nucleares. Alguns especialistas aí na área dizem que não foi bem assim, que só vai dar uma atrasada boa no programa nuclear iraniano, mas segue os ayatolás no poder e assim segue a vida. E a gente vê depois como é que fica. É decisões de quem manda ali, de quem pode, que controla as coisas, né? O sistema mundial. Mas agora a gente tem que é um assunto que ficou esquecido um pouco depois desses ataques de Israel contra o Irã, a situação em Gaza, né? Perdeu um pouco do foco. A Ucrânia também perdeu um foco, mas o que eu quero falar hoje é dessa situação daquele povo palestino em Gaza. Aquelas famílias, crianças, mulheres, idosos, homens, sofrendo, gente, com a falta de comida. Pleno século XXI. Se você vai no Google, né? Vai lá no Google e dá um Google lá e vê lá, distribuição de alimentos em Gaza. Veja vídeos, reportagens, fotos. É uma tristeza aquilo, é uma tragédia ali. O que aquele povo está sofrendo, sem casa, sem teto, atrás de comida, passando as necessidades ali. Está muito complicado aquela situação. Então, você que é cristão, você que é judeu, que segue a Torá, você que é budista, umbandista, espírita, ateu, não interessa. Você que é ser humano, se coloque no lugar daquelas pessoas que estão ali sofrendo. Veja as imagens. E o que acontece, mais grave, naquele tumulto todo, quando vai ser distribuído alimentos, as pessoas estão desesperadas por comida, para conseguir para ele e para os seus queridos, seus amados que estão sofrendo, seus filhos, filhas. E aí, naquela turba, naquele tumulto, muita gente é morta a tiros para controlar a turba, a confusão, tiros disparados por soldados israelenses, muita gente morrendo, em torno de 500 pessoas, já se fala, já morreram nessas filas, né? Nessa distribuição, que não é fila, naquele tumulto todo. Então, o que está sofrendo o povo palestino em Gaza, a gente tem que abrir os olhos para isso. Nós, como seres humanos, né? Se a gente olha ali um território restrito ali, pequeno, vamos dizer assim, 40 quilômetros norte a sul, 10 leste a oeste, no, nas bordas da Europa, cheio de nações ricas, olhando o que está acontecendo, nas bordas ali, costa leste do Mediterrâneo, e passando uma situação dessa, Israel tem a obrigação de distribuir alimentos, remédios e dar um pouco de dignidade das necessidades básicas da pessoa humana, dos direitos humanos. E isso não está acontecendo. A gente vê o sofrimento que está acontecendo. A gente sabe que no mundo todo, principalmente no continente africano, as pessoas morrem, a gente nem fica sabendo, não vê, não tem muito foco na imprensa. A gente vê algumas vezes o que acontece. São muitos conflitos também na África, mas é disperso ali, naquela imensidão da África. Mas ali está ali na nossa cara, um território pequeno, à nossa vista, rodeado de países desenvolvidos ali em volta, ali, principalmente da Europa. Israel, que fez sua guerra, que eu considero justa, a guerra contra o terrorismo, contra os seus inimigos que ameaçam a existência do Estado de Israel, do povo judeu. É justa essa guerra. E, como eu digo, contra terroristas, não há negociação, é eliminação. Tem que ser assim, infelizmente. Mas essa é a realidade dura. A linguagem que o terrorista entende é a linguagem de sangue. Não tem outra alternativa. Agora, aquele povo que já sofreu muito no início da guerra com os bombardeios, porque os terroristas do Hamas se escondem atrás do povo, usam o povo como escudo, isso é real. Eles estão em túneis, com alguns reféns que ainda possam estar vivos, se escondem debaixo das casas dos povos, se mistura à população palestina. Então é muito complicado. Se você vai combater em área urbana, é muito complicado. Vai ter efeitos colaterais gravíssimos para as pessoas que estão ali em volta e que às vezes nem sabem direito que está um grupo terrorista embaixo da sua casa ou ao lado, se escondendo. É muito complicado. Agora, o combate pesado já foi feito, os bombardeiros pesados já foram feitos. Agora está aquele povo lá esperando
o pente fino, vamos dizer assim, de Israel, que está buscando os últimos terroristas, catando agulha no palheiro, né, procurando um a um. Quer dizer, agora é uma coisa, uma busca seletiva, vamos dizer assim. Já não tem nem mais o que bombardear, já foi tudo destruído. E está aquele povo lá, pleno século XXI, abandonado, ao relento, sem teto, sem casa. E quem tem o dever de distribuir a comida, o alimento, o remédio para aquela população, não está fazendo como se deveria. Não está respeitando os direitos humanos. E isso tem que ser cobrado de Israel, do governo israelense. Inclusive, o povo israelense tem que cobrar. As famílias israelenses, mesmo que perderam seus parentes, seus amados, seus queridos, tem que ver o sofrimento também daqueles amados e queridos das famílias palestinas. Nós, como cristãos, como judeus, como eu falei, temos que colocar no lugar, nós como seres humanos, temos que nos colocar no lugar e cobrar de Israel essa distribuição de alimentos com dignidade. Não é possível 500 pessoas morrerem metralhadas praticamente num tumulto desorganizado, porque não se dá valor àquele povo palestino. Não, a gente verifica que não está sendo dado o valor que a pessoa humana merece. Esse é o ponto que tem que ser cobrado do governo de Israel. E o que tem que ser cobrado depois do que vai ser feito com esse povo após esse conflito, após essa destruição imensa, essa tragédia humana, o que vai ser feito com aquele território, com o povo que tem direito àquele território, o direito ao Estado, à existência do Estado palestino no solo que foi também ocupado depois da expulsão dos israelenses pelo Império Romano, no século I lá e tudo mais, que a gente conhece essa história, mas aquele povo já está há 2 milênios ali, tem direito a um pedaço do território. Assim como Israel tem o direito à terra prometida deles, como foi prometido lá, através de Moisés, a terra prometida. Eles têm direito também, então tem que chegar a um encontro, porque sem essa paz, sem essa compreensão, esse desentendimento de séculos aí, isso não vai se resolver nunca, não vai chegar a lugar nenhum. Se não aproveitar agora no século XXI, sentar as partes, os seres humanos dos dois lados, o povo, vamos dizer assim, porque ali tem gente extremista que não quer saber de paz, dos dois lados, tanto do lado de Israel como do lado dos palestinos, terroristas de um lado, extremistas israelenses do outro, também não quer saber disso. Mas tem que se sentar, não é possível que a gente não chegue, né, no século XXI, no limiar da nova era, como se diz, da virada da regeneração humana que deve iniciar, e os sinais são esses, vamos dizer, esse apocalipse, né? Os sinais são esses, e não é possível que a gente não chegue a um consenso ali e que venha a paz para aquela terra tão sofrida do Oriente Médio. É isso, pessoal, que a gente deve pensar. Vamos pensar mais no outro. Vamos pensar, nós como seres humanos, pensar no outro ser humano. Não interessa se é palestino, se é judeu, se é africano, europeu, americano, brasileiro, não interessa. Nós somos seres humanos, filhos do mesmo Criador. É isso, pessoal. Para quem acredita em Criador, né? Algo existe, uma força suprema que criou isso tudo. Não sei de onde surgiu, mas existe algo poderoso. É isso, pessoal. Um bom dia, um bom resto de semana a todos. E vamos pensar um pouco e pensar aqui também com o coração.